see the candy bear here to play. If you don't come play with. Eu gasto muito das minhas noites livres fazendo entregas para o DoorDash. É a minha maneira de conseguir dinheiro extra e, ao mesmo tempo, não se comprometer com um segundo emprego mais rigoroso. Comecei a dirigir por volta das 21 horas. Nesta noite, e de forma constante, assumi alguns pedidos até às 11, onde desacelerou um pouco. O shopping que abrigava a maior parte de restaurantes de fast food. Eventualmente, outro pedido chegou. Era uma ordem normal para ser entregue a cerca de 6 quilômetros de distância. Depois de pegar a comida, comecei as instruções para o endereço e foi quase imediatamente evidente que não era uma casa. Rolei no mapa que só mostrava ruas e edifícios, e o endereço para o qual apontava ficava ao longo de uma rua que não tinha edifícios. Parecia um terreno baldio, mas o mapa do DoorDash nunca foi tão bom. Então comecei dirigindo e decidi pelo menos dar uma olhada e talvez ligar para o cliente se houver um problema. Saí levando pouco menos de 20 minutos até chegar à rua. Esta rua estava muito vazia, sem casas ou carros circulando nela. Quando cheguei ao fim, tornou-se uma estrada de cascalho e ao lado havia uma pequena placa de madeira que estava muito desgastada para ser legível. Eu estacionei no cascalho e liguei meus faróis e imediatamente pude ver algo distante na estrada. Cheguei mais perto e quando me aproximei, meu telefone tocou para me avisar que eu havia chegado. Sob meus faróis havia uma pequena casa móvel. Na porta havia números mal pintados. Olhei de volta para meu telefone 2760. Era o endereço. Saí segurando a comida na minha mão enquanto eu caminhava até o trailer. Chegando mais perto, era um pouco perturbador de se olhar. Estava coberto de vegetação e velho, o que era estranho, considerando que era uma casa móvel destinada a ser movimentada. Dei uma batida e esperei. Quando olhei em volta, vi a merda em que tinha me enfiado. Este lugar era cercado pela floresta sem luzes em nenhum lugar além do trailer. Estava completamente escuro. Eu ouvi algo lá dentro e me preparei para eles abrirem a porta. Mas então uma voz à minha direita me assustou. Olhei e vi um homem sorrindo para mim parado na esquina do trailer. Ele perguntou se eu tinha o pedido dele. Eu acenei com a cabeça, se desculpando, e caminhei até ele. Eu entreguei e defini seu total. O homem enfiou a mão no bolso e tirou uma nota de $5. Então sorriu novamente e disse que ele só precisava pegar o resto. Ele se virou e caminhou de volta ao redor do trailer, enquanto eu fiquei onde estava. Toda essa interação por escrito não parece tão estranha como foi pessoalmente, mas posso dizer a você, havia algo muito errado com esse cara. Tudo nele me dava arrepios. Esperei mais ou menos 1 minuto antes de ficar mais nervoso e olhando ao virar da esquina para ver onde ele foi. Ao longe vi um homem parado. Eles não estavam andando. Eles estavam parados ali. À medida que o medo crescia dentro de mim, minha cabeça sacudiu ao redor, ouvindo a porta do trailer se abrindo. Um homem diferente olhou para mim e comecei a cumprimentá-lo. Ele então bateu a porta. Eu estava com o coração na garganta. Olhei para trás para o homem que estava perto do galpão. Ele agora estava caminhando de volta para o trailer, mas tinha outra coisa nas mãos. No momento, eu não sabia exatamente o que era, mas era um bastão longo ou um rifle. Corri de volta para o carro, entrando e ligando-o com as mãos trêmulas. O homem veio ao redor da casa móvel e ficou calmamente na escuridão enquanto eu partia. Não sei o que aconteceu lá, mas eu não estava exatamente interessado em descobrir. Fui direto para casa depois e pensei em ligar para a polícia, mas fui pego pelo fato de que eu realmente não sabia o que estava acontecendo. No final, deveria ter notificado a polícia. Eu estava dirigindo pela minha cidade, entregando para os Postmates na época em que tudo basicamente havia começado. Todos os pedidos eram feitos principalmente dentro dos principais quarteirões da cidade.
mas eu tinha acabado de receber um pedido de fora das estradas principais. Peguei a comida e fui até lá, mas quanto mais me afastava da cidade, mais as estradas ficavam menos povoadas. Tanto os carros quanto as casas, tudo foi substituído pela mata. Eu já tinha passado por lá antes, mas só quando saía da cidade. Eu nem sabia que havia casas. Dirigi até que o GPS me disse para virar em uma estrada de pedra, o que era quase imperceptível. Não havia luzes, exceto as fracas que vinham do meu velho carro enquanto eu caminhava por esse caminho. Demorou muito mais do que eu esperava. Levei um tempão para chegar na casa. Para ser sincero, era o que imaginei que seria, devido à sua localização isolada na floresta. Era envelhecida e quase inteiramente feita de madeira, tendo mato crescendo no exterior da casa. Havia algumas luzes acesas lá dentro, mas se não houvesse, provavelmente eu teria pensado 2 vezes antes de me aproximar. Verifiquei tudo na bolsa e fui até a porta da frente. Apertei a campainha que não funcionou, então tive que bater. Assim que minha mão bateu na porta, ela se abriu, com cautela. Abri um pouco mais e gritei: "Tenho uma encomenda aqui dos Postmates." Um momento depois, gritei novamente: "Alguém em casa?" Não havia nenhum som vindo de dentro, mas todas as luzes que eu via estavam acesas, e pela fresta da porta pude ver uma TV na sala. Estava ligada, mas estava mudo. Não sei de que outra forma explicar, mas as vibrações daquele lugar eram muito estranhas, e eu sabia que algo estava errado nisso. Virei-me e voltei para o meu carro, entrando e começando a fazer uma inversão de marcha. Imediatamente senti um problema. A direção estava rígida e meu carro lutava para se mover na pedra. Sentindo-me extremamente nervoso, saí e meu rosto ficou gelado quando vi que meu pneu dianteiro estava furado. Então mudei meus olhos para os outros pneus e todos eles também estavam vazios. Meu estômago gelou instantaneamente, sabendo que este era um ato proposital. Naquele momento, o que me apavorou foi não saber se alguém colocou alguma coisa no caminho enquanto eu estava vindo ou se alguém apareceu enquanto eu estava na casa e fez isso pelas minhas costas. De qualquer forma, a única coisa que eu sabia era que alguém estava lá comigo, na floresta, no meio do nada. Voltei para dentro do carro e tranquei as portas, tentando ligar para a polícia, mas não tive conexão. Vi uma luz piscar na casa e a porta da frente se abriu mais. Um homem meio alto estava parado ali. Sem qualquer hesitação, ele começou a caminhar rapidamente até meu carro. Eu não hesitei desta vez, colocando-o em movimento e forçando meu carro através das pedras. Pelo espelho, vi o homem parar e olhar para o meu carro. Uma vez na estrada principal, tomei mais cuidado, dirigindo devagar para não danificar meu carro até conseguir sinal suficiente para ligar para a polícia. Mas o que aconteceu depois foi aterrorizante para mim até hoje. Aquela casa pertencia e era morada por uma mãe solteira com 2 filhos. Todos disseram que estavam na casa dormindo em seus quartos no momento em que afirmo que isso aconteceu. Eles nunca pediram nada, nem viram nenhum homem, nem encontraram alguma coisa faltando em sua casa. Não sei se eles estavam envolvidos de alguma forma, ou se foram tão vítimas quanto eu. Porque o homem pediu comida e cortou meus pneus ainda não faz sentido para mim. A única coisa que pensei é que talvez ele estivesse planejando fazer algo horrível com aquela família. E eu seria preparado de alguma forma para assumir a responsabilidade devido à minha presença na propriedade no momento exato em que aconteceria. Pode ser um exagero, mas se isso for verdade, então a minha fuga poderia ter salvado mais vidas do que apenas a minha. Isso aconteceu no outono passado. Foi no final da temporada, mais perto do inverno e onde moro. Faz muito frio e às vezes até neva em outubro. Faço entrega de comida há 3 anos, era meu dia de folga. Mas tive que ir trabalhar, pois precisava de um dinheiro extra para consertar minha moto. O fato disso ter acontecido num dia de folga, durante os 3 anos que não aconteceram nada, considero um dia de muito azar.
Era por volta das 22 horas e estava nevando levemente lá fora. Foi uma das primeiras nevascas, então as pessoas deviam estar nervosas para sair. Eu era um dos poucos carros que circulava por aí, mas muitos pedidos estavam chegando. Assim que eu terminava um, outro aparecia. Depois de dirigir por toda parte até quase 1 da manhã, fiz um último pedido. A neve estava começando a aumentar e eu estava ficando um pouco cansado. Passei pelo McDonald's onde eles haviam feito o pedido e peguei a comida, depois segui as instruções para chegar na casa. Não considerei a direção antes de aceitar o pedido. Era o oposto de onde eu morava e eu já estava a uns bons 30 minutos de casa. Então seria uma longa viagem para casa depois. Irritado comigo mesmo, saí do estacionamento e peguei a estrada. Os caminhões de arado ainda não haviam saído, provavelmente porque não esperavam tanta neve. Mas meu SUV geralmente funcionava bem na neve. Então eu não estava tão nervoso. Enquanto dirigia, percebi que a estrada que eu estava seguindo estava prestes a sair da área principal da cidade. Verifiquei o mapa novamente e dizia que era por ali mesmo, mas era apenas uma rota muito incomum. Eu nem sabia que havia casas lá porque a única razão pela qual as pessoas pegam a estrada é para chegar à rodovia que sai do estado. Desci por alguns minutos, vendo apenas postes de luz e árvores até chegar à curva. Era uma única rua pequena que saía da estrada. Diminuí a velocidade, tomando mais cuidado já que a rua era menor e tinha árvores alinhadas bem ao lado. Então escorregar na neve seria uma noite realmente terrível. Ao descer, vi algumas longas calçadas que levavam a luzes fracas nas árvores ao longe. Antes de chegar à entrada, eu deveria virar. Dirigi lentamente pela entrada até chegar na casa. Era de tamanho médio e antiga, completamente coberta de neve. A única coisa interessante é que estava no meio de uma floresta. Estacionei na frente e peguei a bolsa, depois comecei a caminhar até a porta. A neve estava mais espessa do que eu gostaria, encharcando meus sapatos e até a parte inferior das calças. Quando cheguei à varanda, bati e comecei a colocar a sacola no chão, mas quase imediatamente a porta se abriu. Olhei para cima e vi um homem grande com uma jaqueta de inverno. Seu rosto estava pálido, como se ele tivesse acabado de sair de um freezer. "Olá, recebi seu pedido, aqui está", eu disse segurando a sacola. Depois de um momento, o homem recuou e abriu mais a porta. "Você pode colocá-lo ali mesmo." Ele ergueu o braço e apontou para o que presumo ser a cozinha. A maneira como ele definiu me fez sentir que precisava fazer isso, mas eu sabia que era uma ideia horrível entrar ali. Olhei para as mãos do homem, vendo que ele não estava segurando nada, então realmente não fazia sentido eu entrar dentro da casa, senão entregar-lhe a sacola. "Desculpe, mas eu realmente preciso ir", eu disse nervosamente segurando a sacola. O rosto do homem franziu a testa. De repente ele bateu à porta, ainda segurando a sacola e um pouco chocado com o que estava acontecendo. Coloquei-a na